Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Quarentena, uma produção dos alunos de jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães, sendo que cada um está fazendo da própria casa. Reúna os parentes, os amigos e até os inimigos para assistir e prestigiar o nosso jornal, que só está começando. A boemia faz parte da alma do carioca, povo esse que lota bares e restaurantes para jogar conversa fora, beber com moderação, é claro, e ouvir uma boa música. Agora se engane quem pensa que esse hábito foi abandonado por causa da quarentena. Quem não está sentindo falta de encostar em um balcão de bar e comer um petisco com aquela cerveja gelada? Tem gente, como o professor Jorge Vargas, que levou o botequim para dentro de casa nesse período de isolamento social. A ideia surgiu a partir do momento que os bares fecharam e a gente não podia mais procurar o bar para satisfazer a sua vontade, né? Comer um petisco, tomar uma cerveja, né? Então eu comecei a ver que eles estavam fazendo esse tipo de serviço, né? Das entregas, e aí eu comecei a testar, foi aprovado, gostei e me tornei freguês. Agora eu peço sempre também. Quando recebe as mercadorias, Jorge é muito zeloso na higienização dos produtos. Uma nova rotina necessária para evitar qualquer contágio pela Covid-19. Se for lata de cerveja ou garrafa, lavar com sabão antes de colocar na geladeira. E os petiscos eu também tiro o saco, jogo fora e tenho todo cuidado, né? Só recebo com máscara, geralmente os entregadores também estão com máscara. A ausência de clientes nos bares e restaurantes vem sendo uma dura realidade para os donos de estabelecimentos, que têm encontrado nos serviços de entrega uma alternativa para enfrentar a crise. O faturamento diminuiu bastante, cerca de 30% que a gente está tendo só de faturamento. A gente colocou alguns funcionários em redução de horário de trabalho, fizemos também a consumação antecipada através de um site na internet também, o pessoal compra agora e consome depois. Estamos esperando também alguma coisa decente do governo para que isso melhore, entendeu? E o delivery está minimizando o prejuízo. O petisco nem sempre é o carro-chefe de quem está fazendo do lar um botequim. A demanda de deliveries de bebida tem sido intensa. Se você pedir vinho, aí você pode pedir uma quantidade que vai durar uma semana ou mais, né? É fácil. Cerveja já é mais complicado. Vai ter uma live, vai ter um encontro, já é dia de acionar o botequim para entrega de cerveja. As pessoas têm pedido variados sabores de batidas. Geralmente esses pedidos são mais para o final de semana. O Sextou continua comandando a frequência do boteco, se estendendo por todo o final de semana. Os dias que vendem mais, sábado e domingo, a gente tem mais pedidos, tá, de entrega. E sim, o pessoal pede petiscos, né, para, vamos dizer assim, ter um pouco do bar madrinha em casa. Croquete de língua, bolinho de espinafre, milanesa fatiado, vários petiscos o pessoal pede. E também bebida, vendemos cerveja também, mas o pessoal pede mais a nossa batida, que é bem famosa, né? Maracujá, maracujibre, coco, gengibre. Brasileiro gosta de gente, de estar com pessoas, de se reunir. A botecagem em casa ajuda a suprir essa vontade e com criatividade vamos fazendo desse momento uma quase reunião presencial. Não é assim, Welder? Até grupos que era mais raro a gente se encontrar, a gente tem se encontrado mais frequentemente por causa desse isolamento, que aí tá todo mundo em casa, às vezes bate essa vontade, né, de encontrar os outros e conversar. E depois a gente percebeu, né, que vai ficando mais divertido, você vai se naturalizando se familiarizando com o meio, né, de videoconferência. Então a gente começou a tocar violão, começou a fazer drink, começou a beber, como se a gente estivesse se encontrando num bar. A chegada de um filho geralmente vem com muita alegria e comemoração, que começa antes, no chá de bebê ou chá de fraldas. Mas como fazer isso durante a pandemia se precisamos ficar isolados? O nascimento de uma criança é um momento esperado com ansiedade e exige muitos preparativos e cuidados.
as mulheres devem manter a rotina do pré-natal, mesmo no isolamento social. Mas os chás de bebê, que estavam se tornando eventos cada vez mais produzidos, precisaram mudar um pouco o formato. A Clarissa, que espera o nascimento do Máximo a qualquer momento, viveu essa experiência. Nós tínhamos marcado o chá de bebê, que seria para o fim de abril, na verdade meio de abril. Quando começou a questão da pandemia, a gente remarcou ele para maio, e aí, quando estava chegando perto, a gente viu que não teria condição de fazer. E quem achava que o Máximo iria ficar sem chá de bebê se enganou. A gente teve um chá de bebê da família surpresa, que se organizaram, compraram as coisas e mandaram pra gente. Teve um chá de bebê surpresa dos amigos, que fizeram a mesma coisa. E um chá de bebê dos meus colegas de trabalho, que fizeram um drive-thru, foram até a minha casa de carro para deixar as coisas lá e fazer uma homenagem. E foi muito emocionante a gente ver que, mesmo com distância, as pessoas ainda têm esse carinho e se organizaram para mostrar esse carinho. Foi maravilhoso. Em geral, é uma alegria a gente receber o presente junto com o amigo que está dando presente. Nesse caso era diferente. Toda hora eu escutava a campainha, era o porteiro me entregando mais algum presente enviado. Mas e os cuidados com as coisas do recém-nascido e com os presentes? Quais são eles agora, em tempo de coronavírus? Quando chegavam as coisas através de envio, né? Tinha que limpar muito o exterior. Agora, o interior, o presente em si, era lavado, passado, mas isso é sempre acontece isso com as coisas dos nenéns. Cada fralda que recebia tinha que limpar, cada presentinho tinha que higienizar. Na hora de pintar o quarto, de montar os móveis, nós mesmos que fizemos, o que deu muito trabalho, mas que no final das contas foi muito legal, porque quando a gente olha o quartinho dele, cada uma das coisinhas tem o nosso toque, e isso é muito bom. Para quem preferiu manter os chás planejados, várias empresas de fraldas e produtos relacionados passaram a trabalhar com um modelo semelhante às listas de casamento. Assim, os nenéns recebem os presentes em casa, comprados online. A pandemia do novo coronavírus é certamente o maior desafio para os profissionais da saúde que, antes de lidarem com esse problema global, estavam na faculdade, sonhando em salvar vidas. Chegou uma época da minha vida que eu tive que optar por ter uma profissão. Então, fazer enfermagem não foi simplesmente por fazer, né? Eu lembrei da minha infância em que eu tinha influências, né? Quando eu ia passar os fins de semana na casa dos meus avós paternos, e o meu avô e o meu irmão, eles faziam tratamento para alergia respiratória. Quando eu tive que tomar essa decisão, eu lembrei disso, porque eu achava muito interessante aquela questão de dar injeção. Eu escolhi trabalhar na área de saúde porque sempre foi a área que mais me chamou a atenção. Tanto pela curiosidade em conhecer mais a funcionalidade do corpo humano, suas complexidades, interesse de tratar as doenças, como pela idealização de poder aliviar as dores desses pacientes, de lidar com seus anseios, suas esperanças. Tanto a paraibana Vanessa quanto a carioca Daniela, ao se formarem na área da saúde, não imaginariam no passado o quanto que no futuro elas seriam tão essenciais para enfrentar na atualidade o inimigo tão poderoso capaz de ceifar milhares de vidas em todas as regiões do Brasil. O Everton compartilha da mesma realidade. A rotina de trabalho em meio à pandemia tem sido muito desafiadora. Nós saímos das nossas casas, vamos até o hospital para cumprir nossa missão. A radiologia está inserida dentro de uma equipe multidisciplinar da saúde. Isso diretamente nos dá a obrigação de ter contato com pacientes de Covid-19. Trabalho em 2 hospitais, né? Os 2 são em CTI e a minha escala é 24/24. Então, ficar 24 horas de EPI com a roupa, né? Que é um pijama que nós usamos, com capote, com máscara N95. Então, para tudo que se vai fazer tem que ter rotina, tem que ter planejamento, porque mesmo o paciente sedado, o paciente entubado, ele requer todos os cuidados
como se ele fosse um paciente lúcido, né? Dentre os vários países que registraram casos de Covid-19, o Brasil lidera o ranking mundial de mortes de enfermeiros, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem. Essa triste realidade tem causado revolta, protestos e preocupação em quem está quase todos os dias exposto para cuidar dos infectados. E é uma situação a qual tememos, porque diariamente nos deparamos com colegas de profissão sendo acometidos por esse vírus. Então tem sido bastante desafiador. Porque além do cansaço físico, tem o cansaço mental, o estresse, o medo, e isso é o que vem pesando mais na nossa rotina, porque nós estamos lidando com vidas, então a gente nunca quer perder um paciente. Fora isso, a gente ainda tem que lidar com o preconceito, porque os profissionais de saúde estão sendo muito estigmatizados, as pessoas têm medo da gente estar levando essa contaminação para fora dos hospitais. Esses profissionais possuem pontos de vista distintos sobre o futuro da saúde pública brasileira no pós-pandemia. Eu não espero nenhum tipo de mudança na questão da saúde pública, né? Atualmente eu trabalho em hospitais particulares justamente por conta dessas situações, né? De falta de insumos, o paciente ficar esperando, sabe? Você não poder fazer nada porque não depende, né, de nós, não depende da enfermagem, não depende dos médicos, é o sistema. Espero ter uma mudança radical vinda dos poderes governamentais a fim de otimizar o trabalho dos profissionais de área da saúde, dando apoio, a valorização profissional, a fiscalização dos pisos profissionais pagos pelas empresas. É o que nós esperamos após a pandemia. E esses bravos guerreiros têm um conselho para aqueles que sonham em trilhar pelo mesmo caminho. Eu diria para os jovens que querem ingressar na área de saúde que não desistam, que sigam em frente, porque é muito gratificante a sensação de dever cumprido por ter ajudado aquele paciente a se recuperar, a melhorar suas dores, a ter uma qualidade de vida melhor, a ter uma condição de saúde melhor. Diversão não vai faltar nessa semana. É só ficar atento à nossa agenda das lives. O domingo chega com várias atrações para todos os estilos. Tem o festival Pop Online Mask for All, em que Avril Lavigne, John e a banda Melim são alguns dos nomes que vão estar na live a partir das 2 da tarde. No mesmo dia tem Banda Eva às 3 e Yasmin Santo às 6 da tarde. Segunda-feira vai rolar Valdones trazendo um pouquinho do Nordeste com a sanfona na live surpresa Pais e Filhos. Terça-feira tem a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo às 6 da tarde. A noite de quarta-feira fica por conta do cantor Thiago York a partir das 9. É só o que me faltava. Quinta-feira é dia dos pequenos concertos ao vivo de Norah Jones às 5 da tarde. E na sexta, às 8 da noite, quem marca a presença no YouTube é o Mano Walter. E para fechar a programação, a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba agita a noite de sábado a partir das 9. A coluna Invasão dessa semana vai viajar para várias Minas Gerais. A Minas Pop, a Minas Caipira, Urbana, Rural, enfim, a Minas Gerais das canções de Milton Nascimento e do Clube da Esquina. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Quase 50 anos depois do lançamento do primeiro disco, a amizade entre Milton, Lô Borges e companhia produziu um dos maiores marcos da nossa cultura. Com eles, a música brasileira nunca mais foi como antes. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? O ano era de 1972. O Brasil vivia o ápice da ditadura militar. Nesse cenário, um grupo de amigos
se reunia na esquina das ruas de Paraisópolis e Divinópolis, no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, para cantar e tocar seus anseios e prazeres da vida. Entre eles, Milton Nascimento, que estava com a carreira em ascensão após o festival de 1967, quando apresentou o clássico Travessia. O cantor, criado em Três Pontas, se mudou para a capital mineira aos 21 anos. Lá conheceu os irmãos Márcio e Lu Borges. Foi da convivência com os irmãos Borges que Milton, também conhecido como Bituca, encontrou inspiração para criar uma nova estética de composições e melodias que melhor apresentam a essência genuína da musicalidade de Minas Gerais. Mesmo que toda a produção do álbum tenha sido feita em uma casa alugada em Niterói. Nesse audacioso movimento se juntaram outros amigos, como o saudoso compositor Fernando Brandes, o amigo de infância de Milton, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Beto Guedes, Nivaldo Ornelas, Paulo Braga e Toninho Horta. Foi mesclando o jazz, o pop, com elementos da música rural e regional, além de beber da fonte dos Beatles, que nascia o álbum Clube da Esquina, em 1972, composto por 2 discos. Dentre os grandes clássicos estavam Trem Azul, Cais, São Vicente, Tudo o que você podia ser e nada será como antes. Muitas dessas canções, anos depois, foram regravadas por cantoras como Elis Regina e pela argentina Mercedes Sosa. Após o sucesso do álbum mais emblemático de Minas Gerais, Milton Nascimento consolida-se como um dos grandes intérpretes e influenciadores da música brasileira, o que o encorajou a lançar em 1978 o disco Clube da Esquina 2, com uma repercussão menor do que o anterior. Um ano antes, Milton realizou o Show do Paraíso, chamado na época como Woodstock Mineiro, em uma fazenda na cidade de Três Pontas, com a presença dos músicos do Clube da Esquina e também de outros nomes da música brasileira que foram convidados por Bituca. Em janeiro deste ano, o Canal Brasil lançou a série Milton e o Clube da Esquina para comemorar os quase 50 anos do álbum, com o início de uma turnê comemorativa, celebrando justamente a amizade. Tanto essa turnê como a homenagem feita por nós, da coluna Invasão, comprovam que, por mais que os anos se passem, os sonhos jamais envelhecem. Sou do Minas Gerais. Verdade. Também não envelhece o nosso desejo de que essa pandemia acabe logo. Mas vamos nos acalmar, respirar fundo e confiar que isso tudo um dia vai passar. Ah, José Lucas, o que vou ficar fazendo até lá? Querido, é só acessar o canal da Faculdade Pinheiro Guimarães lá no YouTube e assistir a esse e a outros programas produzidos pelos alunos de jornalismo, porque além de você aproveitar melhor o seu tempo livre, você ainda vai testemunhar o nascimento de futuros grandes jornalistas. Pense que sorte a sua, hein? Fiquem todos na paz, com saúde e em casa, tá bom? Até a próxima!